Olá pessoal, tudo bem? Então nós temos aqui a pergunta do Paulo que eu achei que foi muito interessante e eu acho que é legal também a gente compartilhar aí com todos os amigos do canal o nosso pensamento sobre isso. Se a Selic vier a baixar para, digamos, 6% ou 5,5%, você acha que há chance de alteração na fórmula da poupança Selic vezes 0,7? Bom, respondi para o Paulo que dá tema para um vídeo, mas que eu não acredito que essa lei seja modificada. E agora eu vou aprofundar um pouquinho mais. Vejamos. Eu já comentei aqui no canal, foram vídeos assim bastante acessados e tal, que eu fiz lá em fevereiro de 2019, mostrando que o Tesouro Selic 2025 perdia para a poupança na data do aniversário da poupança, certo? Não, claro que a poupança só tem o rendimento na data do aniversário, e o Tesouro Selic tem o rendimento em todos os dias úteis. A gente não está comparando isso. A gente estava comparando na data do aniversário. Que o Tesouro Selic começava a ganhar, sim, da data de aniversário da poupança, de forma constante e efetiva a partir do sexto mês. Algum período depois, o que aconteceu? O Tesouro Nacional resolveu reduzir o spread, ou seja, a diferença entre preço de compra e venda. Então, né? Porque você compra um título público por um valor e revende, quando precisa fazer o resgate, revender de volta para o Tesouro Nacional, você recebe um valor um pouquinho menor. Isso se chama spread, tá? É uma diferença nas taxas que dá o spread. Então eles reduziram o spread de 0,04% para 0,01%, o que ficou muito bom. E aí reduziu também o período que o Tesouro Selic perde para a poupança, na data do aniversário. Caiu para 3 meses, certo? Depois desses 3 meses, o Tesouro Selic só ganha, mas ganha de lavada. Eu até nos vídeos eu comentei que existe uma progressão aritmética na taxa que ele vai ganhando ano a ano após passar esse período em cima da caderneta de poupança. Esse vídeo é Tesouro Selic 25 versus poupança ao longo prazo. Então, pessoal, o que tem aqui na questão? Assim, ó, Selic vezes 0,7, quando a taxa Selic é menor que 8,5%, essa é a fórmula que vale. Tá? Quando a Selic é maior que 8,5%, a fórmula é TR mais 6% ao ano. Tem até uma matéria de um jornal aí de grande circulação que comentou assim um exemplo de quem não deveria sacar o dinheiro da poupança, né? Falando dos investimentos, pessoas que mantiveram a caderneta de poupança com a regra antiga, anterior a 2012, só que eles cometeram erros crassos naquela matéria, assim, tu olhar e dar risada, como é que um jornalista de uma área financeira não sabe aquilo? Eles colocaram, por exemplo, nos anos seguintes à alteração da lei, quando a Selic estava ali em 10, 12, 14%, eles colocaram como se fosse 70% de 10, 12, 14%. Ridículo, gente, ridículo, ridículo, ridículo. Não, quando a Selic é mais alta que 8,5%, a regra é TR mais 6% ao ano. Então a poupança ela não tem como, além dela render essa pouca quantia, ela não tem como passar de 6,5% ao ano, porque a TR hoje em dia é zero, né? Um tempo atrás aí ela ainda era alguma coisa em torno de 0,5%, mas hoje nem isso é. Bom, mas a questão é a seguinte, voltando aqui para a pergunta do Paulo. O grande problema do Tesouro Selic perder durante alguns meses, 2, 3, enfim, para a poupança com relação ao resgate antecipado, se deve a esse 0,7 aqui. Por quê? Porque quando nós vamos resgatar o Tesouro Selic, o que acontece? Ele não rende Selic inteira, né? Você vai resgatar, você vai pagar o imposto de renda. O imposto de renda para períodos menores de 6 meses
Quanto que é? 22,5%. Então, nós vamos calcular aqui, então supondo o rendimento da Selic 100%, você tira 22,5% de imposto de renda, você tem 77,5% da Selic. Aí você tem que retirar o spread e você tem que retirar a taxa da B3 ainda. Então, se isso aqui vai aumentar, não tem como. Porque se o governo aumentar esse 0,7 aqui, passar para 0,8, aí o Tesouro Selic vai perder para a poupança por um período maior. E a gente sabe que não é esse o objetivo. O objetivo do Tesouro Nacional também é captar o máximo possível de recursos no mercado. Quando você aplica numa cadeia de poupança de um banco privado, aquele dinheiro está no banco privado. Certo? Comprou. Abriu uma poupança no Bradesco, abriu uma poupança no HSBC, no Itaú, enfim. O dinheiro vai ficar sendo administrado por aquele banco. Diferente, então, o Tesouro Nacional não tem como acessar aquele recurso. Ele quer que você aplique no papel dele, que é o Tesouro Selic. Por isso que eles reduziram o spread em fevereiro de 2019, perdão, um pouco depois disso, agora não me lembro a data, acho que foi em abril. Eles reduziram o spread para quê? Para tornar o Tesouro Selic mais atrativo. O que pode acontecer? Se a Selic cair para 5%, eu acho que eles podem reduzir isso aqui para 0,6%. Não, eu também acho que isso não vai acontecer. Mas seria uma maneira de aí sim detonar com a cadeia de poupança e fazer as pessoas buscarem alternativas mais rentáveis para as suas economias. Agora, o que me deixa bastante triste assim é que, por exemplo, se a Selic chegar na projeção do Banco Itaú de 5% no final de 2019, ou que isso aconteça ao longo de 2020, dá no mesmo, né? Quando acontecer, dá no mesmo. E a gente tiver uma meta de inflação de 4,25%, 3,5%. Olha aqui o que a questão é a seguinte, ó, 5% vezes 0,85, que é você ficar com o Tesouro Selic por 2 anos, vai render exatamente a inflação, tá? Vamos supor esse cenário aí. E o rendimento da poupança seria 3,5%. 3,5% por 4,25, ela vai estar rendendo 82% da inflação. Então, se esse cenário mais otimista lá do Banco Itaú acontecer, nós vamos ter aí um investimento que conta aí, se não me engano, com 900 bilhões de reais, né, depositados, rendendo 80% da inflação, que é um negócio realmente de sentar e chorar, né, pessoal? Então, assim, Paulo, isso aqui não vai acontecer, eles não vão aumentar o percentual do que a poupança rende da taxa Selic, certo? E assim, poupança não tem jeito, se a Selic cair de maneira mais intensa, ela vai se tornar o juro negativo que a gente tem lá em algumas economias muito desenvolvidas, Japão e tal, que tem juros negativos, Suíça, se não me engano, também, você vai ter isso na cadeia de poupança. Quer dizer, uma situação completamente ridícula para um país como o Brasil. Então, pessoal, não dá. Poupança não dá. Selic baixando para 5%, aí vai ser realmente vai ser as economias das pessoas que vão deixar o dinheiro lá vai ser corroída. Isso é muito triste. Então, pessoal, gostou desse vídeo? Gostou dessas informações? Compartilha para o máximo de amigos possível. Compartilha para aquele amigo ou para aquele parente que só quer saber de poupança e tal. Fala para ele do nosso canal, mostra alguns vídeos, mostra a nossa guia de estudos, tá? Começa com o Tesouro Selic, começa com as carteiras conservadoras, pega um Tesouro IPCA aí de curto prazo, começa a aprender marcação a mercado, começa a aprender sobre essas coisas,
começa a acompanhar o CDI, e vamos ajudar aí a tirar os recursos da Cade Poupança e colocar em aplicações, além de mais seguras, muito mais rentáveis. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.